Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Por isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje, Jesus continua essa exortação contra os mestres da lei e os fariseus, chamando-os de hipócritas, ou seja, pessoas que falam uma coisa, mas na verdade vivem totalmente outra. Pessoas que se preocupam muito mais com as práticas exteriores do que as práticas interiores. Jesus, ele faz essa crítica, faz essa exortação e faz comparações. E ele diz: vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Veja que Jesus Cristo, ele faz essa relação entre aqueles que vivem na hipocrisia com um sepulcro, ou seja, um lugar onde ali está a pessoa morta, porque a hipocrisia faz com que vá acontecendo uma morte interior da pessoa. Essa morte interior, ela vai como que matando a fé, matando também a esperança no reino dos céus, e impedindo com que essa pessoa ela tenha uma verdadeira correspondência de amor a Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele faz essa exortação. E ele ainda continua: assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Veja que Jesus Cristo faz essa crítica porque esses homens só queriam aparecer, só queriam se mostrar muito bons diante dos outros, mas era notória a motivação e a intenção que esses homens tinham de unicamente parecerem santos para os outros, mas na verdade a intenção deles era justamente alcançar dos outros elogios e méritos. E isso faz com que a intenção corrompa a ação. Por isso que Jesus, ele nos chama a essa reflexão sobre a nossa vida interior, porque o externo deve ser uma consequência do nosso interior. Nós precisamos ter essa consciência que precisamos purificar o nosso coração, purificar os nossos sentimentos, purificar a nossa razão, a nossa mente, a nossa forma de pensar, de julgar, de discernir, para que nós possamos agir segundo uma verdadeira convicção. Por isso que precisamos nos afastar da hipocrisia, esse grande veneno que vai matando a nossa fé e a nossa esperança no reino dos céus. E Jesus ainda continua dizendo e exortando: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizei:
Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Veja que aqui Jesus ele nos faz um alerta. Quem quer viver no segmento dele, quem quiser participar da vocação profética dele, é preciso ter uma verdadeira fortaleza de vontade para permanecer no caminho, para ser capaz de sofrer por ele, de até dar o seu próprio sangue por ele. É assim que a gente corresponde o chamado de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, porque assim como em nós se manifesta a vocação profética, essa vocação profética também se manifesta nas outras pessoas. E nós precisamos ser dóceis em perceber o espírito da profecia se manifestando na vida dos nossos irmãos, porque esse é um sinal da presença de Deus que conduz e reconduz a nossa vida. Por isso que é tão essencial e necessário lutar contra a hipocrisia, para que nós possamos permitir com que o Espírito de Deus habite dentro de nós, e esse Espírito de Deus habitando dentro de nós possa nos conceder a grande graça de sermos instrumentos efetivos e eficazes da obra de Deus na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos aprender a viver assim. Precisamos ser dóceis para que a obra aconteça através de nós na vida dos nossos irmãos. Por isso que precisamos ter esse grande cuidado com o veneno da nossa alma, que é a hipocrisia, que nos faz muito belos por fora, mas conserva a podridão por dentro, onde aquilo que está no nosso interior começa a corromper todas as coisas. Por isso que a hipocrisia ela é um veneno que mata a nossa fé, é um veneno que mata a nossa esperança e faz com que a gente viva uma vida egoísta, egocêntrica, uma vida só dada à busca das nossas próprias satisfações. E aqui faz com que a gente não tenha uma decisão verdadeira de mudança de vida, de rompimento com a vida velha e com o pecado. Porque a hipocrisia ela vai nos levando para um caminho de acomodação, onde nós começamos a achar que tudo é normal, achar que nada é pecado, achar que o caminho que nós estamos fazendo, o que importa é seguir a Jesus Cristo, mas a prática daquilo que Ele ensina não importa muito. O importante é estar na igreja, mas viver o que a igreja prega não é tão importante assim. O importante é amar, é fazer o bem, mas aderir a Jesus Cristo verdadeiramente como verdadeiro caminho de salvação, isso não é tão necessário. São essas coisas que as pessoas falam, são essas as coisas que as pessoas alimentam em si e vão corrompendo a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de viver, segundo a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.